Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês um exercício que surgiu entre um grupo de cartomantes recentemente, na passagem do ano, né? Tínhamos 5 perguntas para responder. Cada pergunta eram iguais para todos. Cada pergunta deveria ser respondida numa primeira rodada com um arcano maior. Era a resposta da pergunta. Um arcano maior do tarô. Numa segunda etapa, essas mesmas perguntas eram respondidas com um arcano menor. Hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas respostas com os arcanos maiores. Então isso significa que numa outra data, num outro momento, eu também vou compartilhar com vocês a minha resposta com os arcanos menores. Vejam bem, não houve uma unanimidade entre todas as respostas. E nem significa que estas minhas respostas sejam as respostas mais corretas, porque na verdade as cartas do tarô, elas são uma forma de você interpretar as imagens, né? O seu conhecimento técnico, ele passa por um conhecimento também, uma coisa mais intuitiva. E ele passa por um outro processo que só quem está há muito tempo trabalhando com isso vai talvez entender. Eu demorei muitos e muitos anos para começar a entender o que eu vou dizer para vocês. Também não vou julgar que todo mundo tem as mesmas dificuldades que eu. Porém, é o seguinte, na prática, nem tudo é do mesmo jeito. E isso a gente percebe em todos os lugares, em todas as maneiras, né? Não é, por exemplo, uma dona de casa, ela sabe que o fogão dela, ele tem um tempo de cozimento para as coisas que a prática lhe ensinou. Se ela vai numa casa de uma amiga, de um amigo, cozinhar a mesma coisa, às vezes aparecem diferenças, né? Não significa que todos os fogões sejam idênticos ou sejam diferentes, mas há diferenças. Eu digo isso pela prática também. Eu, por exemplo, quando mudei de fogão algumas vezes na vida, o forno para mim sempre era uma novidade. O bolo que levava 40 minutos num levava 50 no outro, levava 35 no primeiro, né? Quer dizer, poxa, mas todo fogão é fogão, todo forno é forno, todo gás é o mesmo gás, né? Mas há diferenças na prática. Você vai conhecendo na prática a resposta que a carta te dá, né? Nem sempre aquela resposta é aquela resposta que está escrita no livrinho, né? A resposta que é técnica, que vem aqui. Aquilo é um mínimo de informação para a gente ter alguma coisa para estudar, para se apegar. Mas, na verdade, é a constância da coisa que faz com que você incorpore os valores da carta e ela converse com você numa língua que é de vocês dois. Isso não significa que você vai falar completamente o oposto do que todo mundo concorda a respeito da carta, mas você vai adaptá-la às respostas que ela te dá. É o que eu fiz, eu adaptei as respostas que as cartas me deram nesses anos de estudo, né, e de alguma prática. Então, vamos começar. O joguinho era o seguinte: responder 5 questões com as cartas dos arcanos maiores. E a primeira pergunta era 5 coisas, na verdade o tema 5 coisas que eu quero deixar de fazer em 2018.
Não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, em que ano você vai assistir esse vídeo, mas a gravação está sendo feita no início de 2018 e esse exercício foi feito no finalzinho, no último dia do ano de 2017. Então o que é que eu quero abandonar em mim, o que eu quero mudar em mim em 2018? Primeira questão apresentada para todo o grupo. Eu quero deixar de tentar agradar a todo mundo, de me sentir comprometido a agradar a todo mundo. Responda com uma pergunta essa carta, essa questão. Eu usei o diabo. O diabo, por que eu usei o diabo? Porque para mim a carta do diabo costuma surgir quando eu estou me sentindo vinculado a alguma coisa que me incomoda, alguma coisa que eu não estou querendo fazer e acabo fazendo para ser gentil, para ser simpático, para ser fiel a um compromisso. Entende? Eu faço quase que por um vício social aquilo ali. Né? Então, uma coisa que eu gostaria, realmente eu gostaria, eu acho que não é legal a gente ficar tentando agradar todo mundo, ser simpático com todo mundo. Você não pode tentar ser o oposto. Ah, não, você é antipático porque você não for ser simpático. Não, não é isso. É ser honesto com a pessoa. Você não está afim? Você não está afim. Você vai dizer isso, ao invés de ir lá com uma vontade e ficar se queixando. Inclusive num vídeo como esse, como eu estou me queixando. Olha, eu faço coisas que eu não tenho vontade de fazer, mas eu me sinto ligado à pessoa. Me sinto ligado por compromissos, por carinho, pelo medo da perda do afeto dessa pessoa por mim, por reconhecimento, por um compromisso profissional. Não estou com vontade de encontrar, mas são meus clientes ou são meus patrões, né? Eu dependo deles para viver, eu tenho uma dependência deles para viver. Então eu escolhi para essa questão, né? Deixar de tentar agradar todo mundo, eu escolhi a carta do arcano maior, o diabo. Só podia ser arcanos maiores. A segunda é se colocar para baixo. Claro que cada um acho que vai escolher uma carta para isso completamente diferente da minha. Mas se colocar para baixo muitas vezes é um vício, na minha opinião. Deixar de me colocar para baixo, deixar de me sentir um coitadinho, deixar de me fazer de coitadinho. E daí eu trouxe, pelo menos para o grupo, a minha opinião, que é o pendurado. Pendurado não é aquela carta do sacrifício? Mas e o lado sombra dele? E o lado oculto disso daí? Não tem muita gente que usa o sacrifício para se promover? Tipo assim, aquela pessoa que cuida de uma pessoa idosa, coisa e tal, e começa a contar, nossa, tá me dando tanto trabalho, mas é uma pessoa tão querida, é uma pessoa tão amorosa, foi tão boa para mim, mas a vida da gente fica um sacrifício. Olha, eu levanto cedo, eu pego 3 condições, eu levo não sei aonde. Na verdade, ela não está contando sobre o problema da outra pessoa, ela está contando sobre o problema dela. E em busca que você diga, nossa, você é uma heroína, você é um herói, você é um cara acima da média, você é uma pessoa abençoada, você é isso, você é aquilo. Ela está pedindo elogios no final das contas, né? Então, muitas vezes a gente se desvaloriza para que a gente ouça do outro como que a gente é bacana, como que a gente é legal, como que a gente tem valores que a gente mesmo não está se atribuindo, né? A carta do pendurado é exatamente isso. Ou pode ser também isso, né? Ela não é apenas um sacrifício, mas é tentar ver as coisas de um outro ponto de vista. Arcano maior, 12. A terceira pergunta era: deixar de viver no passado. Eu acho que eu também compartilho muito desse vício, que é um vício.
de ficar assim remoendo. O passado foi melhor, a vida era melhor, ganhava-se melhor, os empregos eram melhores, as pessoas eram melhor reconhecidas, a escola era mais séria no passado, o fulano era melhor, os presidentes, enfim. A gente fica contando uma história que já passou, e muitas vezes esquecendo que nós estamos vivendo no momento presente. É o presente que nos interessa muito. O passado nos dá suporte para a comparação, mas é o presente que nos é importante, né? Achar que a festa de Natal antigamente era melhor, que as pessoas não tinham essa volúpia de consumismo, por exemplo, né, que tem hoje. Gente, sempre houve. O que a gente tem hoje é mais opções. Só isso. E a gente vai em mais lugares, né? As pessoas foram criados mecanismos para que isso fosse mais bem feito e mais bem elaborado. Então eu acho o seguinte: quem vive no passado não percebe que a roda do destino, a roda da vida, está circulando, né? Que os ciclos estão girando. Não adianta a gente querer estacionar a roda num ponto qualquer. Não, sempre vai ter altos e baixos. A impermanência, ou seja, o fato disso daqui nunca estacionar, nunca parar, é que faz com que a vida seja exatamente isso. Eu nasci, já fui criança, hoje sou uma pessoa de idade, em pouco tempo estarei morto, e assim vai ser a vida. E eu já tive um emprego que eu gostei muito, outro que eu gostei menos, outro que talvez surja e eu vou gastar ainda mais, ou vou gastar menos do atual, coisa e tal, né? Porque nada é para sempre. Nada dura para sempre. Nada. Não há bem que sempre dure, não há mal que nunca acabe. Impermanência. Ou seja, viver no passado é não ter olhos para o futuro. É gente que anda com a cabeça virada para trás. A gente acaba tropeçando. Eu usei a roda. O terceiro objetivo, né, para esse ano, que foi lançado no grupo, era assim: das coisas que eu gostaria de abandonar, que eu gostaria de não voltar a fazer em 2018, uma era ter medo da mudança. E aí, a roda eu já tinha sugerido, e é claro que mudança está na carta da morte. A morte é uma mudança, é uma transição, né? Não ter medo de mudar as coisas, não ter medo de deixar, abandonar, enterrar uma história triste para viver uma nova. Não ter medo de sair da zona de conforto, fechar a porta para a zona de conforto e ir à luta e batalhar por outras coisas. Não ter medo do que as pessoas vão achar ou deixar de achar, mas se assumir e ir em frente, né? A vida é sua. Ninguém na hora da morte vai se oferecer para estar no seu lugar, né? Então vai ser você mesmo. Então você tem que viver nessa coisa. Eu tenho que viver nisso. O medo da mudança, eu acho que às vezes é muito comum na gente. A gente tem, quando está vivendo uma situação boa, a gente não quer que ela acabe. E a gente fica num medo tão grande que ela acabe, que essa ansiedade provoca o fim dessa mudança, né? Mas as mudanças são necessárias. Elas são necessárias e elas acontecem. Queira você ou não, elas vão acontecer. Então, mude sempre para o melhor. Esteja aberto à mudança, esteja aberto a novas oportunidades, esteja aberto, seja flexível com novas ideias. Sabe? Se a escola não era de hoje não era tão risonha e franca quanto dos seus
do seu tempo, que seus filhos tenham um olhar bacana, procure, porque você vai encontrar uma escola legal que você acha bacana para os seus filhos hoje, por exemplo. Estou dando uma ideia disso, certo? Então, para mim, o medo da mudança também está representado por essa cartinha aqui. Carta 13 do tarô, a morte. E a última coisa que foi dada era: o que eu gostaria de mudar em mim? Quinto item seria parar de pensar demais, pensar obsessivamente sobre qualquer assunto. Quando te dão um problema, você não consegue tirá-lo da cabeça. Você pensa nele continuamente, continuamente. Às vezes, tem gente que não dá bola, ela não precisa mudar, né? Mas o grupo decidiu que era uma das coisas que todos nós tínhamos de alguma maneira em comum, que era essa coisa de ficar remoendo, pensando muito a respeito das coisas. E daí eu optei pelo eremita. Eu acho que quando a gente fica muito obcecado com uma ideia, a gente se afasta dos demais. A gente se interioriza muito, muito além daquilo que é saudável, muito além do lado positivo dessa carta. É como se nós estivéssemos vendo essa carta nessa posição, invertida, né? Quando você fica questionando demais, tentando encontrar razões aonde já não existe mais questionamento, né? Então eu acho que o eremita, que é uma carta muito importante, muito interessante, né? É um arcano que fala dessa necessidade de nós buscarmos dentro de nós respostas, né? Ela pode ficar confusa quando nossas respostas estão confusas. Então daí nós precisamos buscar um auxílio profissional adequado, aonde a gente vai estabelecer um diálogo. E com isso a gente está saindo de dentro da gente, saindo debaixo desse manto aqui bonito que ele está usando, né? Abrindo isso, né? E nos revelando e permitindo que a outra pessoa nos ajude a pensar de forma objetiva, sem maiores complicações, sem questionamentos absurdos a respeito das coisas. Certo? Então, pessoal, essas foram as 5 cartas dos arcanos maiores que eu escolhi para responder a essa brincadeira de final de ano que esse nosso grupo sugeriu. Né? Eu participei da escolha das perguntas também, claro, cada um de nós trouxe aquilo que gostaria de mudar durante o ano que estava chegando, né? E vamos batalhar a respeito disso. E é por aí, é um exercício, não é uma predição, não é absolutamente nada, é apenas um exercício. Mas é um exercício que você vai aprendendo a localizar essas coisas. Eu, por exemplo, só vou dar uma ideia, eu muitas vezes, que essa carta surgiu para mim durante uma leitura de tarô, ela, não todas as vezes, mas muitas vezes, ela significou exatamente isso que eu usei para a coisa. A pessoa que, ao invés de resolver, ela complica tudo. Ela complica. Né? Ao invés de encontrar uma solução para ela, ela vai criando mais e mais e mais confusão mental dentro dela. Né? A inversão dessa carta. Ela não consegue mais enxergar o que tem à frente dela. Ela fica num remoinho, né, de ideias e possibilidades e também não evolui. Bom,
Num próximo vídeo eu vou procurar mostrar para vocês as minhas escolhas dos arcanos menores para essas questões. Agradeço a companhia de vocês e desejo que cada um também faça seus exercícios da maneira que acha mais conveniente, mais divertidos, mais interessantes. Tá bom? Um abraço.